Olá, hoje a gente vai falar sobre as conjunções subordinativas, tá? Nós falamos na aula passada sobre as coordenativas, né? Nós falamos sobre as orações coordenadas sindéticas, as assindéticas, as conjunções coordenativas, né? As sindéticas, as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas, explicativas, né? E hoje a gente vai entrar então com as conjunções, com os conectivos subordinativos, tá? Bom, então agora vocês vão ver qual a diferença de uma oração coordenada com uma oração subordinada. As orações coordenadas, como a gente viu na aula passada, elas são independentes sintaticamente. Nesse caso, ambas possuem sentido completo e não necessitam uma da outra para serem plenamente compreendidas. Eu falo, Maria foi para São Paulo e João ficou em casa. Então, quando eu digo Maria foi para São Paulo, eu posso entender perfeitamente. Ela é independente, ela não precisa da outra oração. E quando eu digo João ficou em casa, também eu não preciso de nenhum outro complemento, né? O que une a primeira e a segunda oração seria o e, que é uma conjunção aditiva que indica ideia de adição de fatos, né? Estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Então, quer, né? Tem uma outra conjunção sindética, aqui alternativa, né? Quer isso, quer aquilo, né? No sentido de alternância. Note que as duas orações possuem significados plenos. Então, as orações se conectam em uma relação de coordenação. Uma oração é independente da outra. Agora, as orações subordinadas ocorrem quando temos uma situação de dependência. Então, já diz, ela é subordinada a uma outra oração, que vai ser chamada de oração principal. Tá? Nesse caso, uma das orações é a principal e a outra se subordina a ela. A oração subordinada não possui sentido completo, ou seja, ela não é sintaticamente independente, né? Então, ela diz, ela é subordinada a outra oração. Eu tenho a frase que diz assim: assim que a mãe chegou, a filha começou o dever de casa, né? Assim que, tá? Eu tenho um advérbio, tá? Esse aqui é uma locução adverbial no caso de tempo, né? Assim que, a primeira oração, né? A mãe chegou, a filha começou o dever de casa. Veja que a oração principal vai estar aqui. A mãe chegou, a filha começou o dever de casa. Essa é a oração principal. Como eu tenho aqui uma locução adverbial, ela está o quê? Subordinada à oração principal. Então, assim que seria oração subordinada adverbial de tempo. Tá? É importante que as pessoas valorizem a leitura. É importante, primeira oração, que as pessoas valorizem a leitura, segunda oração. Tá? Percebo que as orações subordinadas, normalmente, vocês vão encontrar a palavrinha que, tá? O conectivo, a conjunção que, vai ficar mais fácil para vocês identificarem. Então, eu digo, é importante, é a oração principal, que as pessoas valorizem a leitura. Oração subordinada objetiva direta. Por quê? Porque esta oração está com a função de objeto direto, tá? Porque quando eu pergunto assim, é importante, tá? Eu preciso de um complemento. Aí eu pergunto assim, é importante o quê? Que as pessoas valorizem a leitura. Quando eu faço a perguntinha com o quê, tá? Eu não uso preposição. Então, se eu não uso preposição, eu vou ter um objeto direto, tá? Então, oração subordinada, objetiva direta, tá? A gente vai ver uma por uma depois, mais detalhada, para você entender direito. As orações subordinadas, tá? Elas podem ser adverbiais, substantivas e podem ser adjetivas, tá? Hoje eu vou dar as orações subordinadas adverbiais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as substantivas e sobre as adjetivas. As adverbiais, elas podem ser condicionais, podem ser causais, podem ser comparativas, conformativas, consecutivas, concessivas, finais, temporais e proporcionais, tá? A gente sempre vai usar oração subordinada, adverbial, condicional, oração subordinada, adverbial, causal,
oração subordinada adverbial comparativa, tá? E assim sucessivamente. A oração é considerada subordinada adverbial quando encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial, né? O próprio nome já diz, se ela é adverbial, é porque ela tem a função de advérbio. Os advérbios, as conjunções adverbiais condicionais, né? O próprio nome diz, expressa uma ideia de condição em relação à oração principal. Não vou sair sem que tenha estudado para a prova. Então, não vou sair, eu tenho a oração principal. Primeira oração, e aqui eu tenho a segunda oração. Quando eu falo não vou sair, vejam que eu tenho aqui um advérbio, né? Indica que condição, sem que, tá? Então, essa oração está subordinada à primeira oração. Portanto, essa vai ser uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Contanto que não chova, vou à praia, tá? Contanto que não chova, aqui está o advérbio, né? O advérbio condicional. Então, vou à praia é a oração principal. Então, veja que, nesse caso, a oração subordinada está na frente, né? Está primeiro, e por segundo está a oração principal. Mas ela está subordinada à oração principal. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial condicional. Caso você venha, deixarei a chave na portaria. Caso, né? Oração subordinada adverbial condicional, porque tem advérbio de condição. Então, deixarei a deixarei a chave na portaria, vai ser a oração principal. Os principais advérbios condicionais são se, contanto que, caso, a menos que, a não ser que e desde que. Aí, nós temos o seguinte advérbio, com a seguinte conjunção adverbial, que é causais, né? As causais expressam uma causa em relação à oração principal. Ando devagar porque já tive pressa. Ando devagar, oração principal. Porque é uma conjunção que indica a causa, né? Então, porque já tive pressa, está subordinada à oração principal, né? Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada adverbial causal. Alegres vinham todos, porque creio, né? Porque, indica a causa. Oração subordinada adverbial causal. Não foi ao show, porque não tinha dinheiro. Oração subordinada adverbial causal, tá? As principais conjunções adverbiais causais são porque, como, visto que, uma vez que e já que. As adverbiais comparativas expressam uma comparação em relação à oração principal, né? Então, o nome também já diz comparativo, então vai funcionar como comparação em relação à outra oração. Seus olhos são lindos, como o da mãe, né? Veja que o verbo ele fica implícito ali, né? Seus olhos são lindos como os da mãe são, né? Aqui eu tenho o advérbio como, né? Indica uma comparação. Então, eu vou ter uma oração subordinada adverbial comparativo. Os candidatos devem estudar como os como os que já foram aprovados, né? Aqui o verbo fica oculto, como os que já estudaram já foram aprovados, né? Oração subordinada adverbial comparativa. Os principais advérbios, né? As principais conjunções adverbiais são como, qual, depois de tal, tal, né? Qual, tal, quanto, né? Depois de tão ou tanto, né? Tão, quanto, tanto, quanto, conforme, menos, mais que, do que
e tal. As adverbiais conformativas expressam uma ideia de conformidade. Segue os documentos conforme combinamos, né? Segue os documentos de acordo como combinamos, né? Então, conformativas, né? Eu vou ter oração subordinada adverbial conformativa, né? Então, veja que essa segunda oração está subordinada à primeira oração, que é a oração principal que segue os documentos. Agir conforme foi ordenado. Agir, oração principal. Conforme foi ordenado, oração subordinada, adverbial conformativa. Segunda oração está subordinada à oração principal, que seria apenas agir. As principais conjunções adverbiais conformativas são conforme, segundo, consoante, de acordo e em consonância. As adverbiais consecutivas, tá? Elas expressam consequência em relação à oração principal. Gritou tanto que perdeu a voz. Gritou tanto, oração principal. Que perdeu a voz, oração subordinada, adverbial consecutiva, né? Gritou tanto que a consequência foi o quê? Perder a voz, né? Então, este que aqui, ele é consecutivo. Abraçou-me com tal ímpeto que não pude evitá-lo, né? Que não pude evitá-lo. Oração subordinada, adverbial consecutiva. As principais conjunções adverbiais consecutivas é tal que, de forma que e de modo que. As adverbiais concessivas, tá? Indica uma ação cujo fato corrente não altera o fato da outra. Né? Indica o quê? Concessão. Por mais que esteja frio, vou à praia. Tá? Conquanto fosse tarde, ainda saí de casa. Tá? Você veja que quando eu falo por mais que seja frio, está indicando o quê? Uma concessão, porque eu tenho o advérbio aqui, né? Concessivo. Então, aqui eu vou ter uma oração subordinada adverbial concessiva, que está subordinada à oração principal, que seria vou à praia. Conquanto fosse tarde, ainda saí de casa. Conquanto, né? Oração subordinada adverbial concessiva está subordinada à oração principal, ainda saí de casa. As principais orações adverbiais concessivas são embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que e por mais que. Okay? Ah, nós temos então também as adverbiais finais. Como o nome diz também, finais expressam que a finalidade quanto à oração principal. Ele estudou muito para que fosse aprovado. Fiz de tudo para que voltasse. Tá? Então, as principais adverbiais finais são para que, a fim de que e que. Então, olha, ele estudou muito a fim de que fosse aprovado, né? Fiz de tudo, né, a fim de que voltasse. Fiz de tudo para que voltasse, tá? Quando houver a dúvida de uma conjunção qual que você vai, o qual vai usar, ou você não sabe identificar se ela é comparativa, conformativa, consecutiva, usa uma conjunção mais conhecida e troca aqui para ver se dá certo, né? Dando sentido na frase, a gente vai conseguir identificar qual é o tipo de advérbio que ele representa na frase, tá? As adverbiais temporais, né? Eles indicam, então, tempo. Quando foi embora, fez-se noite, o meu viver. Assim que mudar a estação, sairei de férias. As principais adverbiais temporais é quando, assim que, depois que e apenas. Então, olha, quando foi embora, né? Ó, quando, assim que foi embora, depois que foi embora, né? Assim que mudar a estação, sairei de férias, né?
quando mudar a estação, depois que mudar a estação, né, tudo está indicando o tempo, né? E as principais adverbiais temporais serão essas aqui, né? A quando, assim que, depois que e apenas. Nós temos, então, também a palavra, os advérbios, as adverbiais proporcionais, indicando, então, uma proporção. Quanto mais eu como, mais eu engordo. Quanto mais falava, mais se confundia, né? As principais conjunções adverbiais proporcionais são a medida que, a proporção que, quanto. Tá? Então, gente, é isso aí. Quanto às orações subordinadas, vocês viram a diferença das subordinadas e das coordenadas, né? Então, as coordenadas elas são independentes, elas não precisam da outra, e a subordinada, o nome já diz que ela é subordinada a uma oração principal, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre as orações subordinadas, substantivas e as adjetivas, ok? Então, por hoje é só isso. Fique com Deus e se cuide. Tchau, tchau.